O que mudou na prática do jornalismo em tempos de internet? A enorme quantidade de informações disponíveis em diferentes plataformas tem exigido novas habilidades do profissional de jornalismo, que agora deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de mídias e linguagens. O jornalismo multimídia utiliza vídeos, áudios, textos e fotos para ampliar e aprofundar a abordagem dos fatos. O programa de hoje abre espaço para falar de jornalismo multimídia, aproveitando a passagem do Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril. Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem as nossas redes sociais. Temos o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Hoje o nosso convidado é o jornalista e professor do curso de jornalismo, Vinícius Batista, a quem a gente agradece. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Liz. Obrigado, Lucas. Bom, jornalismo online, jornalismo digital, jornalismo 2.0, muitas confusões em relação a conceitos, né? E afinal, na verdade, o mundo conectado, onde as pessoas não só recebem, mas também produzem informação, acabou mesmo transformando as relações entre o público e a mídia, e existem algumas confusões. Então a gente quer falar de jornalismo multimídia. Afinal, como é que você define esse conceito? Tu colocou muito bem, assim, é um conceito de difícil definição, porque a gente vive um cenário em que ele está se construindo ainda através das práticas, através das discussões teóricas do campo, e até, né, em alguns títulos ou termos que a gente colocou no começo, assim, web jornalismo, jornalismo online, jornalismo digital, 2.0, conforme o tempo vai avançando, parece que alguns conceitos vão ficando para trás, outros vão amadurecendo. Eu gosto do termo jornalismo multimídia porque ele faz reconhecer bem essa ideia de multimedialidade a partir dos suportes utilizados nessa nova linguagem jornalística, principalmente utilizando a plataforma da internet, mas ele também, por essa raiz da palavra multi, ele também coloca muito bem esse cenário mais horizontal da prática jornalística, onde é um espaço que não tem a mesma hierarquia da produção industrial como era antigamente, ou seja, os atores eles estão convivendo num espaço muito mais em comum, né, distribuindo e compartilhando muito mais conteúdo. Eu acho que é a partir, e é claro, daí tem o digital fomentando essa troca constante. É aí que acho que o jornalismo está se inserindo e descobrindo as possibilidades dessa prática, assim. É um termo realmente de difícil conceituação, assim. Mas acho que a gente conseguiu, né? Consegue, em termos gerais, acho que deu para pegar, né, Lucas? Exatamente. Professor, dá para definir mais ou menos, assim, quando começou a surgir esse conceito de jornalismo multimídia, quando começou a ser feito experiências que podem ser classificadas como jornalismo multimídia? Olha, sempre teve alguns contatos entre os suportes jornalísticos, mas antes era como se cada um ficasse muito na sua caixinha, assim, né? Rádio, TV, jornal impresso e tal. E não havia muita possibilidade mesmo técnica de suportar outros formatos que não fosse aquele da sua própria natureza, né, de trabalho. É claro que a gente vai sempre ligar muito o jornalismo multimídia com o avanço e a popularização da internet, assim. Há dois processos, né, de base do jornalismo multimídia. Um que acho que funciona mais na parte técnica e prática das redações que vão se informatizando. A gente tem, né, casos do uso próprio do computador, de plataformas de suportes digitais que acabam fazendo com que a gente possa visualizar esse nascimento do jornalismo digital, do jornalismo multimídia. Mas eu acho que a grande virada para se falar no conceito, quando ele começa a ser mais discutido por pesquisadores e até sentido de forma prática na população, é final da década de 90, início dos anos 2000, quando a gente pode dizer que a internet se populariza e há uma variedade de dispositivos técnicos de acesso à rede, uma rede com uma velocidade já melhor, interface muito mais agradável e os portais de notícia encontram, né, na internet a sua possibilidade de multimedialidade mesmo, assim, né? Então acho que são esses dois processos, né? Desde a década de 80 a questão da informatização, mas principalmente a virada dos anos 2000 na questão mais de popularização da internet, e o jornalismo sofre as consequências e os benefícios disso também. Legal. Agora, Vinícius, vamos falar um pouco do jornalismo, da prática em si do jornalismo, né? O que mudou na prática do jornalismo? Tem muitos críticos, né, aos conteúdos
jornalísticos que estão, vamos dizer, multimedializados, dizendo que esses são, muitas vezes, conteúdos muito superficiais e o que interessa realmente é aprofundar a informação e nem sempre essas práticas conseguem. Como é que você vê essas críticas? Eu lembro quando se falava assim, como praticar um jornalismo online ou jornalismo digital, se tinha uma ideia muito dessa questão, se a gente vive na internet, parece ser um movimento sempre muito acelerado de consumo rápido da informação, e havia duas regras, assim, a gente tem que aproveitar as possibilidades da internet, então se obrigava a colocar uma galeria de foto, botar um vídeo e achava que estava se fazendo um jornalismo multimídia. E não é bem assim, tu estava utilizando suportes, mas é multimídia no conceito da parte técnica, mas não aproveita as ferramentas multimídia na questão de profundidade do texto, da reportagem. Eu acho que a questão da produção se percebe, e também os textos eram muito breves, tinha essa ideia de um jornalismo totalmente sempre voltado para o acontecimento mais factual, velocidade e tal. E eu acho interessante que hoje em dia as grandes práticas jornalísticas que se consagram como bons exemplos de jornalismo são novamente reportagens de fôlego, que a gente chama, né? Ou seja, reportagens aprofundadas, que daí sim vão utilizar desses recursos técnicos multimídia, de vídeos, galerias, mapas, timeline e tal, mas vão usar isso para usar na narrativa jornalística de uma forma muito mais eficiente, ou seja, agregando valor para aquele conteúdo e não apenas publicando suportes diferentes. Assim. Então, a produção jornalística eu acho que vive um momento de maturidade nessa questão de fôlego. Até se falava muito que os textos para a web tinham que ser curtos, né? Tinham que ser breves, porque era assim que as pessoas consumiam a notícia. E uma pesquisa mostrou que dos links compartilhados no Twitter, links sobre conteúdos noticiosos relacionados a jornalismo, uma grande parte deles eram links que enviavam para reportagens de peso, reportagens com textos muito longos, com muito material multimídia preparado, mas que fazia parte da narrativa, que não era só um simples brinde para aquela reportagem. Isso, assim, né? Um enfeitezinho. Exatamente. Professor, eu quero aproveitar que você falou de ferramentas multimídia e perguntar se, por exemplo, grandes jornais, grandes veículos, vamos citar, por exemplo, o Diário Catarinense, a Folha, o Globo, o Estadão, e por aí vai, até revistas como a Veja, Época, e tanto faz, entre outras. Mas eles estão sabendo usar essas ferramentas, estão disponibilizando, por exemplo, para equipamento, para tablets, para celulares, algum equipamento com algum aplicativo com a mesma qualidade do produto que eles tinham no impresso, ou até mesmo nos seus portais em desktop? Tem algumas... Eu acho que é um mercado que varia muito, assim, de experiência, sabe? Mesmo em jornais, por exemplo, do Grupo RBS, a gente tem a Zero Hora e tem o Diário Catarinense, que tem algumas experiências muito legais, e a gente tem um site que nem o do Jornal de Santa Catarina, que, por exemplo, ainda não é responsivo, ou seja, a interface dele não se adapta a dispositivos móveis. Então, há um lapso assim, entre exemplos muito próximos, né, que poderiam estar no mesmo nível e que não estão ainda. Mas eu acho que tem, sim... Jornalismo de referência no Brasil, acho que tem aproveitado bem algumas ferramentas. A gente tem boas reportagens multimídia de Estadão, da Folha, mas eu acho que ainda tem muito potencial a ser explorado numa questão que não sei se a gente trataria, mas eu acho que é legal de levantar, que é a questão de aproveitamento de dados da internet. Assim. O jornalismo contava a história muito de forma isolada e não via relações. E a partir da internet, tudo é computável. Mesmo se a gente entender na metáfora do 01, tudo é computável. E esses dados estão muito mais acessíveis para que eu possa transformar essa notícia numa interpretação muito mais rica. Assim. E nisso eu vejo poucas experiências. Ainda vejo muito calcado na questão do factual e de experiências aproveitando um pouco de multimedialidade, mas de forma não muito interessante. A Época, isto é, a Folha, a própria Zero Hora, tinha alguns bem específicos de aproveitando esse cenário específico do digital, de tablet, que a gente falou, tinha algumas experiências que realmente casavam com o que era o comportamento de consumo do usuário. Por exemplo, sabe-se que o consumo de tablet é muito mais comum a partir das 20 horas, né? E até a meia-noite, mais ou menos. Tem a ver com a rotina diária da pessoa, então... Esses veículos, espelhando até algumas experiências internacionais, produziam uma edição especial para esse horário. Era como se fosse uma revista digital. Daí sim, explorava bem recursos de interface gráfica para esse tipo de modelo de jornalismo. Ou seja, um mesmo veículo tinha praticamente 3 horários de fechamento. Um que era constante, do dia a dia, atualização diária. Um pensando na edição impressa, o famoso deadline, né? E um que era aquela edição das 20 horas para o tablet. Então...
na questão da produção, isso tá bem casado, assim, né? Legal. Já que você falou disso, realizar toda essa produção, você precisa de profissional para fazer isso, né? E aí entra também num ponto que eu acho bacana a gente conversar aqui, porque tem muitos autores e profissionais que criticam bastante algumas ações de algumas redações que, alertando para a diferença entre jornalista multimídia, né, e profissional multiuso. Eu encontrei esse conceito que eu achei bem legal, né? Então, bom, agora a gente vai trabalhar com multimídia, além de ser redator, de ser repórter, você vai fazer filme, fazer foto, vai, enfim, pular amarelinha e tudo mais, né? Como é que você vê essa situação, Vinícius? Eu acho que também era uma confusão de quando esse conceito do uso sobre o digital estava entrando nas redações e realmente, o profissional multimídia é esse profissional que vai dominar todas as ferramentas. E se a gente pensar bem, é uma ideia que já se tinha um pouco da questão do jornalista. A gente sempre brinca, né? O jornalista era o especialista em generalidades, ou seja, é o cara que tinha que saber um pouquinho de tudo para poder fazer um trabalho mais completo. E quando quis se aproveitar as ferramentas digitais para esse profissional, falou assim, não, tu vai ter que aprender a tirar foto, fazer um vídeo, chegar aqui na redação, postar no blog, fazer a edição impressa, sabe? E ir lá fazer o café ainda. Então, havia essa confusão de que um bom profissional adaptado a esse cenário digital seria esse profissional que dominaria tudo. Eu acho que não, acho que ele tem que ter conhecimento das potencialidades de tudo, mas ele tem que ter as suas áreas de domínio. Por exemplo, eu sou um bom profissional trabalhando com planilha de Excel porque eu interpreto muito bem dados. Esse é o meu know-how principal. É aí que eu domino, é aí que eu vou produzir bem. Um profissional que domina de tudo um pouquinho, ele vai produzir um material que é pouquinho, sabe? Que é um material... A gente pode esperar um material não tão rico. Agora, uma redação multimídia é uma redação que também, essa palavra multimídia pode estar ligada à palavra interligada. Ou seja, pequenas especializações, a gente vê muita entrada de designers de web, programadores em redações de jornalismo de referência, porque assim, alguém sabe interpretar bem os dados, mas o cara que faz a linguagem de programação vai saber fazer com que a leitura desses dados seja interessante e o designer gráfico vai fazer com que isso seja agradável para o leitor. Ou seja, todo mundo entende do processo de cada um, mas tem as suas especialidades. Eu acho que esse jornalista polvo, assim, cheio de tentáculos, abraçando tudo, não faz um bom jornalismo. Tem que aproveitar então e perguntar, professor, no mercado de trabalho, já falou, né, desse ponto de ser ruim, o excesso, mas no mercado de trabalho as empresas estão sabendo separar isso, ver que é bom ele saber trabalhar com várias plataformas, mas que ele não deve estar sobrecarregado, ou não? Tu acha que eles estão sobrecarregando os jornalistas? Eu acho que varia bastante de projetos de redação para cada veículo, assim. Olha, eu acho que há uma tendência, infelizmente, no jornal, a redações cada vez mais novas, eu percebo, assim, né? O movimento até recentes demissões, a questão de crise de mercado mesmo, assim, a redação é muito mais jovem, assim, não tem aquele cara de experiência e tudo mais. E esse cara novo que entra, ele entra justamente para abraçar o mundo, assim, né? Ele quer fazer tudo e vai suportando essa carga ali de várias funções, mas eu acho que é engraçado se a gente pensar que os grandes projetos que recebem prêmios, que são relevantes, que entram na discussão, são projetos que tu vai ver lá no crédito da matéria, tem muita gente envolvida, ou seja, ninguém fez tudo aquilo sozinho, né? Então é um pouco daquilo que eu falei antes, assim, um bom projeto vai ter uma relação interligada, onde todo mundo sabe, por exemplo, se eu preciso que o meu software faça alguma coisa, eu preciso saber que aquilo é possível, mas eu não preciso saber fazer a linguagem de programação. Claro. Né? Ter o domínio do processo. Ter o domínio do processo para não ignorar aquela etapa, assim, né? Bacana. Agora, Vinícius, você, nessas tuas experiências com jornalismo multimídia, como é que você percebe o público? O público está mais junto por conta dessas ferramentas, por conta desses recursos mesmo que o jornalismo tem utilizado? Sim, eu acho que é outro público que a gente convive hoje, né? Se na questão da produção jornalística, as ferramentas digitais, elas mudaram muito a rotina, na questão do consumo, tem aquela história, né? Se alguma coisa ela é alterada 10%, a gente pode chamar aquilo de uma melhoria. Agora, se eu altero uma coisa em 100%, eu crio algo novo. E eu acho que a internet, ela criou uma nova forma de consumo da informação. Então, o público, ele está muito mais no mesmo espaço de criação, ele tem acesso a ferramentas de divulgação, a ferramentas de consulta que antes ele não tinha com facilidade. E eu acho que o jornalismo está começando a saber se aproveitar disso. Tem várias questões nessa questão do público que a gente pode levantar. A questão de produção espontânea de conteúdo, né, que vários jornais
jornais conseguem aproveitar desde coisinhas pequenas como uma imagem amadora, desde de pessoas que têm um blog porque é fã de algum esporte, alguma coisa, acaba tabulando vários dados e algum jornalista vai lá e acaba se aproveitando disso. É um público muito mais crítico, eu acho. Que né, ele tem um processo de leitura muito mais diverso, né? Ele lê um jornal, daqui a pouco ele acessa um outro site, tem um contraponto. Eu acho que varia bastante e coloca bastante desafios assim, para a prática de como lidar com todo esse burburinho do público. Assim. Muito bem, isso aí. O jornalismo está na pauta do Viva Voz de hoje. A gente faz um intervalo e já volta a conversar com o professor Vinícius Batista. Já voltamos. Hoje o nosso papo é com o jornalista e professor do curso de jornalismo, Vinícius Batista. A gente está falando sobre jornalismo multimídia e no finalzinho do bloco 1, a gente estava falando sobre a relação do público que mudou também depois da chegada da internet, né? Você queria concluir? Sim, acho que é legal de exemplificar com algumas ferramentas, assim. Por exemplo, tem um conceito chamado segunda tela, que é justamente a participação do público através de dispositivos móveis, relacionando o conteúdo que está passando na televisão ao vivo com uma interação que ele é possível fazer através de aplicativo. Isso ocorre, claro, de forma espontânea, através de comentários no Twitter, por exemplo, né? Várias emissoras utilizam a hashtag como termômetro sobre aquele assunto, para votação e tudo mais, mas tem algumas participações do público que antes eram talvez de forma impensada que ia acontecer e que mostra uma influência muito forte na produção jornalística. Por exemplo, tem um caso no Senado americano de um senador que tinha feito um comentário racista e ele se desculpou falando, não, foi um ato isolado, foi sem querer, se desculpou e tudo bem. Só que tinha um pesquisador que estudava justamente essa questão de comentários racistas de parlamentares americanos, que ele tinha estruturado, já organizado dados de todas as falas que tinham algum comentário preconceituoso de todos os políticos lá do Senado. E ele falou, não, é mentira, não é um ato falho, não é um ato isolado, tá aqui, ó. E entregou para um jornalista e aquilo virou o jogo, ele era líder da bancada, não foi mais. Tem casos, por exemplo, do ciclista, do Armstrong, quando teve o doping dele, tinha um blog especializado feito por amadores que já vinha falando sobre o doping e a mídia tradicional ignorava. Então, sabe, ele tem uma influência, um peso, um contato que antes não existia, assim, né? Eu acho que é bom ficar atento a essas movimentações. Legal. A gente falou agora do tempo atual, mas eu queria voltar um pouquinho no passado, acho que vale a pena pela curiosidade, tentar entender como é que foi esse contato dos veículos de comunicação, os jornais, a se adaptar com a chegada da internet. No começo, como era produzir o conteúdo jornalístico para a internet? Olha, eu acho que deve ter sido um susto, assim. Eu lembro lá no Jornal de Santa Catarina, onde eu trabalhei, por exemplo, mesmo quando eu entrei em 2009, tinha gente que a gente falava quando chegou o primeiro computador na redação que tinha fila, porque era só um ponto de internet, que tinha que acessar, assim, sabe? Imagina. E eu vejo uma geração hoje em dia que já vem nativa, né? Então as ferramentas já são muito, muito mais familiares para essas pessoas, assim. Tem aquele chip já, né? Até eu mesmo não posso falar por experiência, porque mesmo não tendo vivido já desde criança na geração da internet, mas onde eu me lembro, eu tô com o computador já na minha frente, assim, né? Mas era uma questão mais de técnica, assim, né? De dificuldade técnica de se adaptar às ferramentas, equipamentos e eu acho que quando a internet se popularizou realmente de forma mais massiva, os jornais já tinham alguma certa experiência e eu vejo grandes evoluções, claro, de interface gráfica, de tempo de atualização, mas eu não vejo grandes lapsos ainda de um bom uso das ferramentas mais inovadoras para o jornalismo. Então, acho que é uma evolução meio lenta e passo a passo mesmo, assim, que ocorreu. Bacana. Agora vamos falar um pouco mais da relação do jornalismo multimídia com as redes sociais. O que você pode indicar como ponto fundamental dessa relação? Olha, eu acho que tem a questão do aproveitamento de conteúdo, assim, das redes sociais. Se a gente perceber, a gente pode perceber que em jornal, televisão e sites de notícia, esse espaço das redes sociais é um novo espaço de opinião pública, né? É um novo cenário do debate público. Tanto que o jornalismo tem usado sempre, faz uma interpretação dos comentários que acabam acontecendo no Facebook, no Twitter, e principalmente através, acho, acaba virando um termômetro para
para a prática jornalística. Eu lembro, por exemplo, do caso do Datena, quando ele fez uma enquete na época das manifestações, e o resultado no Twitter foi diferente, ele mudou o discurso dele. Ou seja, isso de forma simultânea, assim, né? Então, é uma questão de bom uso desse debate público que é feito de forma espontânea, assim, né? E ao mesmo tempo, o papel do jornalista nas redes sociais é um papel... hoje é um volume muito grande de informação. Então, basicamente, muitas pessoas entendem que o jornalista não é o cara que vai dar a informação. Ele tem um outro papel nessa sociedade digital, que é o mediador. Ele é mais o papel do editor, do cara que verifica a informação. Então, essa ideia de formador de opinião, na internet, as opiniões já estão muito bagunçadas. Tu tem que ser o cara que vai organizar aquele debate público, sabe? Mais como um cara de organização desse debate público que já ocorre de forma espontânea nas redes sociais, assim. E também tem aquele papel bem importante, né? Que é o que acaba dando credibilidade ao discurso jornalístico, né? A verificação, a apuração, né? Mesmo. Isso está no core do jornalismo mesmo, assim, né? Eu só estou dizendo para a gente preservar, né? Porque tem gente querendo tirar os jornalistas, não precisa mais de jornalistas. E não é bem assim, né? Eu acho que dar opinião democraticamente, todo mundo pode. A própria classe jornalística teve um período que estava com medo. Eu lembro quando teve a febre dos blogs, né? Lá em 2002 até 2005, 2007 mais ou menos. Não sei se as pessoas lembram, mas houve várias discussões, sabe? Qual era o blogueiro, ele pode ser considerado jornalista, né? Qual é o limite, assim? Os jornalistas de profissão mesmo, parece que tinham medo desse papel. Os blogueiros vão tomar nosso espaço. E a gente vê que, tipo, hoje... Nas redes sociais é como se fosse vários blogueiros, porque eles têm opinião sobre tudo, produzem conteúdo sobre tudo, e o jornalista continua existindo e só muda esse papel, justamente de verificador, de mediador desse debate. Tudo. E muitas vezes de contextualizar as coisas mesmo, né, Vinícius? Então, falando em substituir o jornalista, agora veio algo que deu um pouquinho de medo aqui no meu roteiro, né? Mas vamos lá, desde 2015, a Agência Internacional da China, Agência NASA, quer dizer, perdão aqui o nome, como é que é o nome? Xinhua, isso a gente não tem na escola chinês ainda, mas em breve acho que vamos ter, que daí eu não vou mais cometer esse erro. Enfim, eles desde 2015 têm um robô que já está sendo programado para fazer notícias, e ele faz em mandarim e em inglês. Isso, professor, quais os benefícios de ter uma máquina produzindo jornalismo e quais os perigos disso? Olha, eu como jornalista deveria dizer que não tem nenhum benefício usar o uso de máquina, porque, sei lá, daqui a pouco aparece o HAL 9000, igual no 2001, Odisseia no Espaço, e toma conta de todo mundo, né? Mas há boas experiências, porque nesse cenário, a gente vive, assim, um cenário digital que tem ferramentas diversas, mas a gente também vive um período de crise no jornalismo, né? Principalmente no jornalismo tradicional, a gente sabe, diminuição de verba, de lucro e tudo mais. E justamente o uso de máquinas ou o uso de softwares que fazem certas funções automáticas pode ser um trunfo para funções que... A gente tem que pensar assim, dentro de uma redação as coisas têm que ser mais eficientes, né? O uso das ferramentas tem que ser eficientes. Certos processos que tomam tempo e que não agregam valor ao conteúdo jornalístico, eles podem sim ser passados para uma máquina. Por exemplo, eu lembro quando eu era jornalista, eu tinha que digitar manualmente os números da loteria, os nomes do obituário, várias funções processuais que poderiam ser automatizadas. Claro. Inclusive, nos Estados Unidos tem um pesquisador que criou uma empresa chamada Narrative Science, ou seja, narrativa científica ou da ciência, alguma coisa assim. Ele tem um programa que interpreta dados e, ao invés de formular isso a partir de tabelas, ele consegue formular em textos. E muitos dos textos parecem que foi algum jornal... Tipo, texto, por exemplo, de o resultado do jogo. Que é um texto muito básico, assim, né? Claro. Aquele texto... Claro, a interpretação sobre o jogo vai ser uma função do jornalista, do cronista esportivo. Mas aquele resultado, eu quero saber quem marcou o gol, em que momento, quem venceu o partido, os pontos. Isso, ele criou um algoritmo que consegue criar um texto já automático e lança na internet e tudo mais. É muito complexo, assim, né? É uma estrutura de programação gigantesca, mas que é algo que pode ser automatizado para o bom uso do jornalismo. Ou quando tu trabalha com uma grande base de dados, que é essa questão do jornalismo guiado por dados, ou jornalismo de base de dados, às vezes tu tem uma fonte gigantesca de dados tabulados e tu precisa de uma organização. E esses softwares, eles conseguem fazer uma primeira leitura e mostrar visualmente um balanço disso. E é claro, ele não vai substituir o jornalismo, porque
a máquina não vai ter contexto histórico, não vai ter análise crítica desse fato, não vai ter interpretação. Então, é justamente essa, novos papéis para o jornalista. Então, a profissão de jornalista não vai acabar, a gente vai só adaptar papéis. Assim. Que bom que a gente está ouvindo isso quase terminando o programa de hoje, que está aqui comemorando o Dia do Jornalista. Hein? Aliás, já um abração a todos os jornalistas de plantão aí. Estamos juntos comemorando aí esse dia. Agora, fala um pouquinho da disciplina. Você conduz uma disciplina no curso aqui da Univale, que é jornalismo multimídia, né, Vinícius? Como Sim, é que é lá? Eu fiquei bem feliz, assim, porque é um tema que eu sempre tive curiosidade, sempre acabei trabalhando onde eu podia com alguma coisinha assim, né? Sou dessa geração, né, não nativa digital, mas sou da geração digital, sim. E é uma disciplina que, na primeira aula eu já falei para a turma, assim, eu não sou tecnicista na disciplina, ou seja, eu não quero apresentar ferramentas para ele, porque, principalmente a velocidade da internet, sabe? Quem sabe, sei lá, se eu desse essa aula, se eu fosse tecnicista e desse essa aula lá em 2005, eu ia falar assim, gente, vamos usar o Orkut como plataforma jornalística e cadê o Orkut hoje, sabe? Então, a gente não tem que falar de ferramentas, a gente tem que falar de comportamentos, práticas jornalísticas. Então, eu discuto muito a questão teórica de o uso do digital na produção jornalística, mas muito calcado assim, na narrativa da reportagem, sabe? De como criar um valor para a narrativa jornalística utilizando essas ferramentas, mas não que eu vá precisar entender de todas essas ferramentas na parte prática. Ou seja, isso é até uma questão da própria internet. Qualquer coisa que eu preciso saber hoje em dia, eu vou lá no YouTube, eu vou no Google, assim, e tem alguma pessoa, uma boa alma, que fez um tutorial sobre aquilo. Então, é uma geração que sabe aprender as coisas quando precisa. Então, nessa parte técnica, é algo que é um processo muito comum. O que eu gosto de trabalhar com os alunos, e que as discussões eu gosto quando são ricas assim, é na parte das práticas e na parte dos conceitos dessa mente digital, ou seja, ter uma cabeça multimídia, assim, né? E não ter um bolso cheio de ferramentas multimídia, exatamente. Muito bom. Pessoal, vamos terminar o nosso programa por aqui. Muito obrigada, Vinícius, pela participação. Parabéns. Obrigado. E, afinal, aqui somos todos jornalistas. O pessoal que ainda não está formado está aí também. Lá na técnica temos vários também se aproximando dessa profissão. E a gente encerra por aqui, prometendo voltar no próximo programa, não é, Lucas? É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.